queridos alunos do programa Mais Aprendizagem, né? Ensino médio. E nós vamos hoje para a nossa aula de número 16, pessoal. Na aula passada, nós vimos alguns gráficos sobre a dengue. Lembra que nós vimos como é a situação do Paraná? Compreendemos que o Aedes aegypti é um inimigo. Gosta de água limpa, gosta de ir na nossa casa e quem tem que expulsá-lo de lá somos nós com as nossas atitudes, tá certo? Precisamos combater esse inimigo. Hoje o tema é interessante. Durante essa pandemia, algumas pessoas foram à internet buscar alguns assuntos e nós fomos ver quais são os assuntos mais buscados na internet. Você usou muito a internet nessa pandemia? Está usando? Pois bem, pessoal, nós temos aqui, portanto, o texto informativo que vamos ver, vamos identificar esse tema e vamos ver informações explícitas. São os nossos objetivos. E agora, no seu caderno, eu quero que você escreva o que você mais buscou assistir na internet durante esse período de isolamento social. Eu vou esperar você escrever. Veja bem, há uma diferençazinha entre isolamento social e distanciamento social. Isolamento social são as pessoas que pegaram a doença e ficaram isoladas, tá certo? E distanciamento é o que as pessoas, tudo o que as pessoas que não pegaram a doença fizeram. Diminuíram as saídas para o supermercado, não foram ao médico, ficaram em distanciamento social com as outras pessoas. Aqui a gente usou o isolamento social mesmo, tá certo? Viu a diferença? Agora eu quero que você escreva no seu caderno o que é que você buscou mais durante esse período de pandemia. Estou esperando.
Respondeu? Eu imagino o que é que você tenha buscado mais. Você sabe a origem da palavra YouTube? Você usa o YouTube, não usa? E você sabe o que significa? Pois bem, a palavra YouTube foi criada a partir de dois termos da língua inglesa. You, que significa você, e tube, que provém de uma gíria que se aproxima muito da palavra televisão. Em outras palavras, seria a televisão feita por você. Essa é justamente a principal função do fenômeno da internet. Permitir que os usuários carreguem, assistam e compartilhem vídeos em formato digital. Sabia disso? Legal, né? Estudar é uma delícia, a gente aprende um monte. Vamos então entender o que mais foi procurado na internet durante todo esse tempo? Pois bem, pessoal, muitas pessoas buscaram saber o que é home office. Buscaram saber o que é, como fazer o estudo em casa. Buscaram também refeições rápidas. O quarto, e isso não está em ordem de mais ou menos procura, são os 5 temas mais procurados. Menos estresse, mais relaxamento e 5 exercícios em casa. Você pesquisou um desses? Que legal! Conferiu? Deu certo para você ou não? Não tem problema, né? Vamos entender o que é home office? Eu gostaria que você lesse junto comigo, tá? Vamos fazer a leitura para que a gente veja o nosso nível de leitura. Home office. A maioria das empresas adotou o trabalho de casa em substituição às atividades presenciais. Por isso, canais de dicas sobre o assunto viram a audiência aumentar nas últimas semanas. Segundo o Google, as pesquisas por termos como home office e trabalho remoto atingiram um nível recorde. Olha só, as pessoas buscando como é que faz isso, como é que se trabalha em casa, como é que a gente administra esse tempo em casa, né? Muito bem, vamos para a nossa segunda atividade. Por que os termos trabalho remoto e home office foram os mais acessados durante o período de distanciamento social? Vou deixar um tempinho para você e já retornamos.
Respondeu? Claro, estava fácil, né? Os termos trabalho remoto e home office foram os mais acessados na plataforma do Google e no YouTube, porque as empresas, devido ao isolamento e distanciamento social, utilizaram essa alternativa para substituir as atividades presenciais. Muito bem, estudos em casa, olha só, estudar em casa exige adaptação de muitos estudantes e as aulas virtuais ou guiadas são uma opção. Os alunos do Brasil é do mundo, então se você hoje está assistindo essa aula, fique tranquilo, você e o restante do mundo, né? Estão buscando aprender cada vez mais sobre a temática. Desde janeiro, as visualizações com a expressão estude comigo dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui, pessoal, é importante na interpretação de texto sempre. As pesquisas são importantes e as pesquisas elas são sempre comparativas. E como é que eles sabem que dobrou? Porque eles pegaram todas as pesquisas do ano passado, viram lá o quanto de acesso, e esse ano e viram que dobrou. Não se esqueça também, importante lembrar, o ano passado compreende 12 meses. E, para comparar com esse ano, nós estamos comparando em relação a 8 meses, né? Então, veja, se vai ter até o final do ano ainda, vai ter mais procura e esse índice vai subir. Interpretação de texto, hein, pessoal? Refeições rápidas, essa aqui é uma beleza, né? Você gosta de cozinhar? Você cozinha na tua casa? Legal. Posso confessar? Ai, não sou muito boa nisso não, né? Mas tem gente que faz comida e faz com prazer e gosta que as pessoas estejam perto. Comida, né? Tem o Mia Couto fala que quem faz comida dá muito mais amor para as pessoas, é uma forma de demonstrar amor quem gosta de cozinhar, né? Mia Couto, um autor africano, sabiam disso? É lá do continente africano. Refeições rápidas. Mais tempo em casa significa mais tempo para comer em casa. Para buscar inspiração, os usuários da internet estão pesquisando conteúdos sobre receitas culinárias. De março de 2019 para março de 2020, as buscas cresceram 45%, pessoal. Fácil, né? Receitas fáceis e como fazê-las, porque não adianta você ter o ingrediente, você tem que saber como fazer. A importância de escrever uma boa orientação, né? Para que o outro que vai ler compreenda, e aí nós temos os textos de instrucionais, né? Atividade 3, vamos lá? Essa atividade você precisa se concentrar para fazer, ó. Faça um círculo, usa lá o material que você tem, uma moeda, o fundo de uma caneca, um transferidor, eu acho que é isso, né? Transforme em um gráfico de pizza, esse círculo que você tem, e represente o crescimento de 45% de março de 2019 para março de 2020 em relação às buscas na internet por conteúdos de culinária. Eu vou dar um tempo para você, organiza isso, faz o círculo, divide-o em 10 partes aí iguais, né? E aí você consegue achar o 45%, porque você já aprendeu isso na aula de matemática. Já estamos de volta.
Conseguiu fazer a atividade? Achou meio difícil? Na verdade, é uma atividade mais complexa, ela exige muitos outros conhecimentos. A própria organização do círculo, ele tem que ser um círculo, não pode ser oval, não pode ser meio quadrado, não pode ser meio retangular, não é isso? Então, fazer o círculo exige que você tenha um instrumento para te ajudar. Dividir esse círculo em 10 partes, mais ou menos ali certinho, também exige. E você saber que a metade desse círculo é 50%. E você precisava buscar 45%. Então, um pouquinho, a metade de 10% para dar esse 40%, 45%. Complexo, né? Mas aqui a professora trouxe um gráfico para você mais ou menos ver se você acertou. Ó. Fez o círculo, transformou em um gráfico de pizza e representou o crescimento. Ó. As outras consultas, todas, 55%. Então, sobre tudo, né? Tudo que a internet oferece. E só sobre receita culinária, o aumento foi de 45%. Está aqui representado. Pessoal, lembra o que é o gráfico? O gráfico é uma leitura rápida, atrativa. Você não precisa ler todo um texto imenso para saber. Você faz o gráfico e já tem aí o panorama daquela informação. Agora, é importante que você consiga identificar e interpretar esse gráfico. Sempre vamos trazer gráficos aqui, ok, pessoal? Menos estresse e mais relaxamento. O período é de incertezas. Todos estamos aí com dúvidas, né? E apreensão para muitas pessoas. É natural surgirem novas preocupações. Por isso, vídeos para meditação e yoga, algumas pessoas falam yoga, né? Cresceram 35% de 2019 para 2020, no interesse dos usuários. As pessoas querendo ficar bem, se organizar, diminuir a ansiedade. Como é que eu busco isso? Com mais agitação? Não. Com meditação e com yoga, né? Legal, as pessoas buscando ficarem melhores, né? Não dá para sair, se divertir? Vamos achar um jeito de ficar bem em casa, ok. Exercícios em casa é outro tema também buscado. Os frequentadores de academia têm buscado novas formas de se exercitar. A busca por vídeos sobre treino em casa aumentou mais de 55% no mês de março, em relação ao ano anterior. São mais de 8.000 canais que orientam exercícios físicos nas mais diferentes modalidades. Importante isso aqui, pessoal. Inclusive, vocês sabem que é proibido quando uma pessoa não tem formação para isso e fica dando dica lá na internet. Importante você saber que a pessoa tem a formação, não pode. Agora eu quero saber de você. Que exercício físico você tem feito? Que agora não tem aula de educação física lá na escola, né? Que quando tem educação física na escola, a gente faz exercício. E agora, você tem feito o quê? Se eu perguntasse para você, que nota você se daria para a quantidade de exercício físico que você está fazendo? Muito importante, pessoal, o exercício físico tem que ser feito, né? Muito bem, nós vamos resumir então a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, lemos textos informativos sobre os vídeos mais acessados durante a quarentena. Interpretamos um pouquinho esses textos, fizemos uma avaliação rápida e conhecemos, portanto, o que mais as pessoas têm buscado, né? Sobre a culinária, que eu acho muito interessante. Você aprendeu a cozinhar alguma coisa? Importante ser... né, conseguir fazer alguma coisa sozinho na cozinha. Agora, é importante tomar alguns cuidados, né? Temos muitos perigos na cozinha. Valeu, pessoal? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima aula.